paz a todos os irmãos, uma boa noite a todos. Mais uma vez eu venho através desse áudio, dessas palavras, encorajar os meus irmãos a permanecer firme na fé, a encorajar os meus irmãos à perseverança, sabendo que nós temos um Deus que está cuidando de cada um de nós, e que Deus venha abençoar a todos aqueles que ouvirem essa palavra e derem ouvido. Meus queridos irmãos, nesses momentos difíceis, ausente, longe uns dos outros, mas sempre orando uns pelos outros. Que Deus venha abençoar cada um dos meus irmãos, a cada um dos pastores que se preocupa com as suas ovelhas, a cada um dos nossos pastores que choram pelas suas ovelhas, que clamam a Deus pelas suas ovelhas. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a seguir, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Até aqui, meus queridos irmãos, essa carta aos Hebreus, nós sabemos que é uma carta de encorajamento ao povo hebreus, é uma carta que ela é escrita para novos crentes de origem judaica, aonde o autor ele começa de uma certa forma mostrando a grandeza de Deus, mostrando o que Deus fez por esse povo, e ele vem ao longo da carta mostrando a esse povo judeu que outrora servia uma religião que tinha templo maravilhoso, que tinha sacerdotes com vestes maravilhosas, que tinha uma estrutura física para eles adorar o Deus, e agora eles se encontram numa situação que agora cristãos aceitam a fé em Cristo. A única coisa que eles têm é casas para poder congregar, pastores ali que mal sabiam falar o hebraico da época, pastores pescadores, pastores cheirando a peixe, e de uma certa maneira eles começaram a desanimar, de uma certa maneira eles começaram a querer retroceder, eles começaram a pensar, olhar para trás e ver o que eles tinham deixado para trás, uma religião cheia de pompa, com sacerdotes com vestes maravilhosas, e agora estavam servindo em casas, se congregando em tendas, sendo perseguidos, sendo mortos pela sua fé, por causa da sua fé em Cristo, sendo
presos, e eles querem voltar para trás, eles querem retroceder. Então, o autor dessa carta, ele vem desse viés de encorajar esse povo a permanecer na fé em Cristo. É uma exortação a perseverar na fé. É um chamado a perseverar, para que esse povo venha compreender o tamanho do sacerdote, do sumo sacerdote que agora eles têm. Antes ele tinha homens que, pela a fraqueza, pela a limitação da morte, eles eram trocados sempre, muitas vezes. Mas agora eles têm um sacerdote que é eterno, um sacerdote que deu a sua vida para que eles possam chegar até Deus. Então, essa carta é toda nesse sentido, de chamar o povo a permanecer firmes na fé. E o versículo 19, ele vai nessa direção, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Primeiro, irmãos, essa ousadia que o crente tem de entrar no santuário, de entrar na presença de Deus, ela não pode ser vista como uma ousadia por méritos próprios. Ela não pode ser entendida por nós achando que esse mérito é nosso, achando que nós entramos diante de Deus, entramos na presença de Deus por nossos próprios méritos, nossos próprios esforços. Não, o mérito é todo de Cristo. Ele que abriu o caminho, Ele que nos concedeu que chegássemos até Deus. Essa ousadia que o autor ele escreve aqui no versículo 19, ela é uma ousadia no sentido de confiança que Cristo fez por nós. É uma ousadia no sentido de que nós possamos compreender que sem Cristo nós jamais poderíamos entrar nesse santuário. Jamais, pois nós sabemos que no passado, é justamente o que o autor vem dizendo em toda a carta, no passado nós precisávamos de um sacerdote para interceder por nós, para levar o nosso sacrifício diante de Cristo, de Deus, onde o povo não poderia entrar nem sequer no lugar santo e muito menos no Santíssimo, onde o sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo, pois também era pecador, e depois oferecia sacrifício pelo povo. O povo não tinha esse acesso, mas Cristo, pela sua infinita bondade, ele se entrega a si mesmo para que um dia pudéssemos estar diante de Deus. Então, essa ousadia aqui não é mérito próprio, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu busco, não é o quanto eu faço para poder entrar nesse santuário. Não, esse mérito é todo de Cristo, porque se fosse pelos nossos méritos, o único lugar que nós entraríamos era no inferno. Mas é pelos méritos de Cristo, que nós hoje temos acesso a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos entender que não há mérito em nós, não há nenhum mérito nas nossas obras, nada que nós possamos fazer, nada mesmo para poder entrar no lugar santo dos santos. Apenas o lugar que nós deveríamos entrar pelos nossos méritos, como eu já falei, seria simplesmente no inferno. Mas Deus, pelo seu imenso amor, ele providenciou esse Jesus que veio à terra, que viveu como homem. É o que fala no capítulo 4 de Hebreus. Ele veio, viveu como homem, ele sentiu as dores do homem, ele se compadece do homem, porque ele veio, viveu e sentiu as dores do homem. Então, nós temos alguém que sabe que, por mais que seja difícil, por mais que esteja difícil,
permaneceremos firmes na fé. Então, nesse momento, eu quero encorajar os meus irmãos, eu quero encorajar todos aqueles que vão ouvir essa palavra a permanecerem firmes na fé, a permanecerem sabendo que Deus está no controle, que esse sofrimento que nós estamos passando não é nada, nada mesmo, mediante o tempo da vida eterna que nós vamos ter. Nós não podemos dimensionar o quanto é uma eternidade, pois é isso que nós vamos ter quando estivermos com Deus. E no versículo segue dizendo: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, se nós temos acesso a com ousadia a esse lugar santo, é pelo mérito de Cristo, esse caminho é Cristo, esse caminho, como o véu no templo era a passagem do santo para o santíssimo, Cristo agora é a passagem da morte para a vida. Cristo agora, quando ele morre e ressuscita, o véu se rasga e agora nós saímos da morte espiritual para a vida eterna. Então, através da morte de Cristo, nós temos vida eterna. Então, meus queridos irmãos, eu não tenho como deixar de dizer para os irmãos, força, porque aqui no versículo 24, ele fala assim: consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Então aqui o autor ele coloca que nós temos que encorajar, estimular um ao outro a permanecer firme na fé. Não desanime. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Busque a Deus, chegue a Deus, porque o caminho está aberto. O caminho está livre para todos aqueles que querem buscar a Deus. Ele pode chegar a Deus. Você não precisa mais de sacerdote, você não precisa mais de ninguém para oferecer sacrifício por você diante de Deus. Você tem livre acesso a Deus. Mas, um detalhe, no versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quando ele fala não deixando a nossa congregação, temos que pegar o contexto que eu já falei, de um povo que vivia sempre querendo voltar para trás, sempre querendo abandonar a fé em Cristo, por causa das perseguições e também por causa da situação que eles congregavam. E agora eles congregavam antes num templo maravilhoso, agora eles congregam em tendas, em casas, e mesmo assim sendo perseguido. E acontecia de muitos deixarem de congregar, muitos pararem de congregar. E aqui o autor admoesta esse povo a não deixar suas congregações, a permanecer juntos em oração, junto com uma comunidade. Juntos somos mais fortes. Juntos nós somos um rebanho de ovelhas bem sólido, um rebanho onde o lobo não pode devorar. Juntos, uns orando pelos outros. Juntos somos mais fortes. Juntos nós temos nós temos certeza da vitória. Então, meus queridos, no versículo 23, para encerrar, ele fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, meu querido, minha querida irmã, para encerrar, vamos reter firmes a nossa esperança. E a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está na sua volta. A nossa esperança está na presença do Espírito Santo nos nossos corações. Na presença do Espírito Santo nos auxiliando. Sabendo que Ele está conosco todos os momentos. Que Ele habita em nós. Essa é a nossa esperança. E
porque fiel é aquele que prometeu. Jesus prometeu que viria buscar a sua igreja. Então vamos crer nisso, vamos acreditar, vamos crer que Ele está voltando para buscar a sua igreja, que esses momentos difíceis é passageiro, porque em breve Cristo voltará e levará a sua noiva para onde Ele estiver, estejamos nós também. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e que Deus venha fortalecer os meus irmãos e as minhas irmãs. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor providenciou, Pai, o livre acesso do teu povo a ti, Pai. Ó Deus, através do seu Filho, através da morte do seu Filho, através, Pai, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, nós temos vida. Ó Deus, que nós venhamos lembrar disso, nunca esqueceremos disso, Pai. Que não há mérito em nós, não há nenhum mérito em nós, Pai, para chegarmos diante de Ti. Temos que chegar diante de Ti com um coração puro, um coração renovado, um coração, Senhor, crendo que somos pecadores, compreendendo que somos pecadores, compreendemos que não merecemos nada, Senhor, compreendendo, Deus, que nós, por mais que nós procuramos fazer o bem, o nosso íntimo só deseja o mal, Deus, mas assim mesmo o Senhor nos amou, assim mesmo o Senhor providenciou essa tão grande salvação para o teu povo, Deus. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a superar esses momentos difíceis, nos ajuda, Pai, a ter mais confiança em Ti, acrescenta-nos fé, Pai, nesses momentos difíceis, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, não deixe que nossos corações venham se encher de ego, achando que o mérito é nosso, achando que o mérito é porque nós oramos, é porque nós subimos monte, é porque nós pregamos, Pai, a Tua palavra. Não, o mérito é sempre de Cristo, o mérito é sempre dele, foi Ele que verteu o sangue na cruz. Ó Deus, Pai, nos abençoa, Pai, dai uma semana abençoada para todos os meus irmãos. Deus, abençoa a Tua igreja em cada canto da terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pastor que nesse momento, Senhor, está chorando pelas suas ovelhas, está clamando pelas Tuas ovelhas, Pai. Aquelas ovelhas que se encontram fracas, que se encontram, Deus, sem ânimo de continuar. Abençoa, Deus, dai força a Teus filhos, acrescenta fé, Pai, para que nós possamos suportar esses momentos difíceis, Deus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Quem do céu por mim desceu, tudo em meu lugar sofreu, e por mim na cruz morreu. Foi Cristo, os meus pecados expiou. De
Graça e paz, amada igreja. Hoje, primeiro domingo de maio, dia em que normalmente trazemos à memória o sacrifício de Cristo Jesus ali naquela cruz do Calvário, o que Cristo Jesus fez por nós, né? Ele morreu, mas ressuscitou. Quando foram lá, encontraram o seu túmulo vazio. Jesus fez isso por nós, para nos dar exemplo e para nos dar ensino. Ele, lá naquela cruz, ele bradou: está tudo consumado. E ao terceiro dia, como havia prometido, ele ressurge entre os mortos, para louvor e glória do nosso Deus, abrindo o caminho para nós, seus servos, para aqueles que ele arregimentou para Deus, Deus Pai. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. E que nós, independentemente se estivermos juntos, né, nos vendo pessoalmente ou não, que cada um de nós possamos celebrar a ceia do Senhor nas nossas mentes, que é um memorial, né? Um memorial em que trazemos à nossa memória aquilo que Cristo Jesus fez por nós. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e a adoração. E na manhã deste dia eu gostaria de estar juntamente com os irmãos meditando a palavra que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, do verso 1. Vamos fazer algumas considerações sobre o livro. Ele foi escrito para os hebreus, cristãos hebreus que estavam correndo o perigo de se afastar da fé. Os cristãos, aqueles que já haviam aceito Jesus, os judeus cristãos, agora, nessa altura, eles corriam o risco de então estarem se afastando da fé, né? Porque eles eram considerados como traidores e se sentiam então isolados do resto da nação e eram perseguidos por eles, né? Então, se sentindo oprimidos pelas tribulações, riscos das adversidades, corriam o risco então de cederem ao desânimo, ficando para trás no progresso espiritual. Isso fica até registrado ali em Hebreus 5, do 11 ao 14. E o propósito desta carta, então, é mostrar a relação que existe entre a lei de Moisés, né, o sistema mosaico de culto, com o cristianismo e o caráter e a simbologia transitória do judaísmo, né, da lei de Moisés, da lei dos judeus, a transitoriedade daquela lei. Ou seja, mostrando e comparando a nova aliança melhor do que a antiga aliança, né? A antiga aliança baseada na lei de Moisés e a nova aliança na graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a carta aos Hebreus é escrita então a esses irmãos para que eles possam fazer uma avaliação e serem encorajados, né? E serem fortalecidos e animados novamente para continuar a sua caminhada. E o próprio livro de Hebreus é um livro muito voltado para simbologias e tipologias do Antigo Testamento, porque o escritor ali ele tenta passar para a igreja da época, para os irmãos judeus da época, aquilo que os judeus já conheciam, que era a lei hebraica, era o sistema de culto dos hebreus, né? Enfim, todo o judaísmo ali era coisa bem conhecida daqueles irmãos. Então, toda aquela tipologia e
simbologia que aconteceu no Antigo Testamento, eles entendiam bem. E aqui então o autor ele fala sobre a supremacia do sacerdócio de Cristo e a supremacia da aliança em Cristo em relação à temporalidade da lei, né? Pela lei, ninguém conseguiria alcançar ou ninguém poderia entrar na presença de Deus. E com o advento de Cristo Jesus, a graça estendida a cada um de nós, hoje nós temos livre acesso. Não temos e nem precisamos um sacerdote que faça e apresente e venha a pedir por nós diante de Deus, porque agora nós temos Cristo Jesus, o sumo sacerdote, à direita do Pai, intercedendo por nós. E de cada um de nós, ele fez povo seu, fez a sua igreja e nos deu o direito de ter livre acesso ao Pai em o nome de Jesus. Só através desse nome, então nós obtemos o privilégio de nos chegar a Deus. E a obra vicária de Cristo Jesus ali no Calvário fez isso por nós. E os cristãos judeus da época estavam, devido às situações que eles estavam passando, então eles estavam pensando em voltar novamente, né? Querendo desistir do cristianismo para voltar à antiga aliança. Então é escrita esta carta, né? E eu não poderia deixar de fazer então um paralelo, uma ponte com o Antigo Testamento, que como mesmo nós já temos aprendido que o Antigo Testamento é visto, esclarecido à luz do Novo Testamento, né? E eu gostaria então de estar fazendo esta ponte com o relato de uma história que data de um bom tempo atrás, aproximadamente foi escrita em 1400 a.C., que é o Pentateuco, escrito por Moisés, e provavelmente a data provável seria 1400 a.C., e que eu queria me especificar mais no livro de Números, porque nós temos, no CETEREC temos feito estudos sobre o livro de Números, e temos aprendido algumas coisas, e que faz até uma correlação com o que nós pretendemos dizer e estar meditando juntamente com os irmãos na manhã deste dia. Então, essa história versa ou fala diretamente sobre a saída do povo hebreu do Egito em direção à terra prometida. Promessa essa feita por Deus a Abraão. Então, a história se desenrola nesse contexto, né? Abrangendo mais ou menos um período de 40 anos. E eu gostaria até de falar mais especificamente no relato baseado em cima do livro de Números, que é o livro que nós estamos estudando, e já temos aprendido grandes coisas, né? E nesse estudo, o tema deste livro é peregrinação no deserto. Peregrinação no deserto, ou seja, o povo de Deus saiu do Egito e demorou esse período de mais ou menos 40 anos para tomar posse da terra prometida. E tudo isso ficou registrado ali no livro de Números, está ali registrado também em Levíticos e Deuteronômio, porém em Números a gente vê uma diferença
de Deus estar tratando as coisas, né? Em Levítico e Deuteronômio, nós vemos Deus tratando com o povo parado, o povo acampado, e Deus ensinando e falando e se revelando àquele povo, né? E já em Números, então, nós vemos o povo em movimento, ou seja, em viagem, caminhando. Daí o nome peregrinação no deserto. E sabemos que essa caminhada do povo hebreu, essa caminhada em direção à terra de Canaã, é uma simbologia da igreja de Cristo Jesus, a igreja em que o Senhor escolheu e separou para que herdasse a Canaã celestial. Então, essa viagem do povo hebreu é uma simbologia da igreja a caminho da terra prometida. É um tempo, peregrinação simbolicamente também é um tempo de testes e provação. E descreve então o povo de Deus em movimento. Em movimento, Números, o povo está em plena jornada, caminhando e sendo ensinado por Deus, então. Dessa maneira que nós vemos a trajetória do povo e o trabalhar de Deus na vida daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele escolheu e daqueles que Ele fez promessa, né? Então nós aprendemos, nós vimos, temos visto nesses estudos que temos feito, que Ele revela aí a fidelidade de Deus, que Deus é fiel a Ele mesmo e a sua palavra. Então, não tem como Deus não permanecer fiel, porque Ele é fiel a Ele mesmo e a sua palavra. Então, e nesse livro mostra essa fidelidade e mostra a desobediência e obstinação do povo e as consequências dessa desobediência. Isso tudo nós vemos no livro de Números, né? Então, e queríamos então estar trazendo essas coisas, essas comparações, falando nesse livro, né? E eu queria especificamente, numa certa etapa da jornada dessa viagem, que fica registrado ali no livro de Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9, que mostra ali então o povo se revoltando contra Deus e contra Moisés. Eles estão nesta jornada, é uma jornada que dá ênfase à segunda geração, que é a geração daqueles que herdarão a terra, daqueles que já estão chegando, estão na fronteira das terras prometidas e na expectativa de então conquistar essa terra, né? Esse fato, esse episódio da história da viagem do povo hebreu, registrado aqui em Números 21, do 4 ao 9, ele faz essa citação. E fala sobre o quê? Sobre a serpente de metal, Neustã. Né? Nessa época, nesse tempo, então, o povo se revolta e começa a falar contra Deus e contra Moisés. E então eles... nessa reclamação, eles dá o sentido de que eles querem voltar, não deveriam ter saído do Egito, ou seja, apesar de toda a caminhada, de tudo aquilo que Deus já havia mostrado, toda a soberania de Deus em sua volta, trazendo a eles, dando a eles vitória, né, e sustentando, e ali caminhando, protegendo,
que é o que Deus faz por amor à sua palavra, por fidelidade a ele mesmo e fidelidade ao povo, a aliança que ele havia feito com Abraão, mesmo mediante a obstinação e a desobediência desse povo, Deus continua mostrando a sua fidelidade. E este é mais um evento, é mais um feito de Deus registrado então aí na sua palavra, onde nessa murmuração, nessa contestação, nessa rebelião, vamos dizer assim, do povo contra Deus e Moisés, Deus então envia serpentes, e o povo começa a ser picado por essas serpentes e vindo a morrer, né? Mas aí o povo então vai até Moisés, demonstra arrependimento e pedindo que Moisés clamasse ou falasse com Deus para que aliviasse aquilo, para que parasse, né, com aqueles acontecimentos, porque muitos deles já haviam morrido por terem sido picados por essas serpentes, né? Daí então Deus manda Moisés fazer uma serpente de metal e levantar numa haste para que o povo pudesse ver, e aqueles que fossem picados pelas serpentes, olhando para aquela serpente de metal levantada naquela haste, eles não morreriam, não viriam a morrer. E nós sabemos, nós já conhecemos bem essa história, e sabemos que esta serpente, Neustã, né, o nome dado a esta serpente, na realidade ela é uma tipologia da obra de Cristo Jesus ali naquela cruz, né? O Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, que deu a vida por nós, e olhando para Cristo então, temos vida. E esta é a tipologia desse fato e dessa serpente então construída, feita por Moisés, né? Dessa forma então, com esse contexto aí, a gente vê que uma forma nós vamos procurar agora de dar dando encorajamento para os irmãos e mostrando para os irmãos que a fidelidade de Deus, nós confiando nesse Deus que tudo ele cuida, tudo é por ele, para ele, através dele, né? São todas as coisas. Então que nós possamos continuar confiantes, independente das situações, né? Então aqui em Hebreus 12, nos incentiva a perseverarmos, a continuarmos, né? E suportarmos aquilo que Deus tem preparado para nós na nossa caminhada. E o verso 1 então diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, graça e paz, amada igreja. Pois que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui fala de nós estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, na realidade faz menção, né? Ao que está ligado ao capítulo 11, que é a galeria da fé, né? Os heróis da fé, aqueles homens do passado, da antiga aliança, que perseveraram, que foram até o fim, que obtiveram a vitória e alcançaram da mão
de Deus a graça salvadora, que é aquilo que nos leva ao fim da jornada, né? E então, e ele fala aqui, continua dizendo que deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Todo embaraço, todo pecado, ou seja, toda dúvida, todo desânimo, todo medo que possa vir sobre nós, independente das situações que muitas das vezes essa nossa caminhada nos é proposto, né? Que nos é proposta, passamos por situações e dificuldades. Neste momento mesmo, nós estamos, assim como o povo hebreu, né? Eles se sentiam isolados do resto da sua nação, e nós estamos vivendo os momentos de isolamentos, que com certeza tem trazido muito agravos a cada um de nós. Mas nós não devemos esmorecer, não devemos nos desanimar, né? Porque com dúvidas ou desejo de voltar ao mundo, né? Porque a carreira que nos está proposta é um teste de fé, onde Deus está testando a nossa fé. Assim foi com o povo de Deus no deserto. Assim foi a peregrinação, foi o que aconteceu na peregrinação ali nos dias de Moisés, né? Nós vemos que houve muitas contendas, muitas dificuldades, muitas lutas, né? E nós vemos o quê? Que, principalmente aqui no livro de Números, nós vemos a preparação da segunda geração do povo hebreu, ou seja, aquele povo que saiu do Egito, a maioria deles não entrou na Canaã prometida. O próprio Moisés, ele viu a Canaã, mas ele não entrou. Toda a geração, todos aqueles que nasceram no Egito, eles ficaram pelo deserto durante esses 40 anos, né? E a nova geração, então, é que toma a posse desta terra, a posse da Canaã terrena. Essa né? E então, o autor aqui aos Hebreus, ele nos encoraja para que nós não venhamos a parar, que nós venhamos, como diz aqui, a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta fala do teste de fé, o teste que Deus fez no passado, ele continua fazendo com cada um de nós, né? E esta corrida, esta que nos está proposta, ela deve ser feita com paciência, né? É algo que deve estar sempre em atividade, é alguma coisa sempre constante, demonstrando assim que devemos perseverar. Devemos perseverar, porque, queridos, nós queremos chegar no final, né? Nós queremos chegar a Canaã que nos está proposta. A Canaã que nos está proposta não é mais a Canaã que foi proposta a Abraão, ao povo hebreu, que era uma Canaã terrena, mas é a Canaã celestial. Então devemos deixar para trás esses embaraços, né? Esses medos, essas situações que nos afligem. Nós não devemos levar isto em consideração. E ele fala aqui mais como que nós vamos fazer isso, como que nós vamos continuar a nossa carreira sem desanimar, sem voltar atrás, né? Porque também o que acontece no livro de Números, na jornada do povo de Israel, assim como fica categoricamente visível de um Deus fiel, fica também visível um homem desobediente, cheio de falhas,
e que então é incapaz de por si só continuar essa caminhada. É incapaz de chegar ou de conquistar a terra prometida. Se não for Deus ali, se não fosse Deus ali pelejando por eles, lutando por eles, derrubando nações, abrindo caminhos, mostrando saídas, eles continuariam dando voltas no deserto. Mas aprove a Deus preparar então a segunda geração. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. E como Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, e essa nação precisaria de uma terra, e ele também prometeu esta terra, então ele fez com que este povo adentrasse a esta terra, né? E aqui aos Hebreus, então, depois durante a carreira, nós devemos manter-nos nessa carreira de que modo? Então, no verso 2, nós vamos ver, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, na nova aliança, nós temos agora um sumo sacerdote à destra do povo de Deus, aquele que morreu, mas ressuscitou, e agora está ali, junto do Pai, e tem feito promessas para nós, com o objetivo de nós chegarmos a Canaã celestial. Mas não nos deixando só em momento algum, porque é assim que Deus faz, Ele é fiel à sua palavra, e tudo aquilo que Ele tem prometido, com certeza, se não se cumpriu, irá se cumprir, né? E para a sua igreja eleita e escolhida, Ele preparou Cristo Jesus, e Cristo Jesus já deu o brado da vitória. Pai, foi consumado. Então aqui o escritor aos Hebreus continua no verso 3. Então, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, não desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, levando em consideração não o que nós temos, o que nós somos, o que nós podemos, o que nós vemos, aquilo que nós, não as nossas obras, mas considerando aquilo que Cristo Jesus fez por nós, aquilo que Cristo Jesus, ali naquela cruz, consumou, realizou todas as coisas, né? Então, considerando essas coisas, para que nós venhamos a ser encorajados, para não nos sentirmos desanimados, para não nos sentirmos fora daquilo que Deus tem nos proposto. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E como já dissemos, esta jornada faz parte de uma caminhada de testes, Deus testando a nossa fé. Então, nesse teste, Deus vai observar se as obras oriundas dessa nossa fé agradam ou desagradam a Deus, né? E é esse o cuidado, é essa consideração, é esse olhar para Jesus que nós temos que ter em mente, o cuidado de nós andarmos conforme Cristo andou. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso caminho, Ele é a certeza de chegarmos, né? E no verso 4 ainda diz assim, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, combatendo contra a nossa natureza, né? A nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso desânimo, os nossos medos, né? Todas as nossas inseguranças, combatendo todas essas coisas, nós não chegamos ainda até o fim. O final é a chegada na Canaã celestial, na promessa que Deus fez à sua igreja, fez a cada um de nós e está fazendo com que isso se cumpra, né? Está fazendo com que isso se cumpra. E no verso 5, então, ele diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu,
Olha como Deus nos trata, né? Não nos trata como um estrangeiro, não nos trata como alguém que não é conhecido seu, alguém em que ele não saiba quem é, mas Deus nos trata como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando for por ele repreendido. Não desprezarmos a correção, lutas, dificuldades, provas, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É hora de nos levantar, é hora de continuarmos, é hora de não deixarmos nos vencer pelas dificuldades, pelos problemas da vida, pelo deserto em que passamos, e que não tenhamos, assim como o povo de Israel, o desejo de voltar ao Egito, o desejo de olhar para trás, considerando que de repente no Egito era tudo melhor, havia mais segurança, né? Isso é engano do nosso coração. A palavra de Deus nos adverte que o nosso coração é enganoso e ele traça caminhos que são caminhos que não agradam a Deus. Então, que isso tudo possa servir para nós olharmos para nós mesmos, né? Então, às vezes nós olhamos muito para o mundo, para o que o mundo faz, olhamos para o que está em nossa volta, mas nós não olhamos para a igreja do Senhor, para as suas falhas, porque como ficou patente no estudo que temos feito de números, o homem falha, todo homem falha, toda a construção do homem é falha, e é por um período, e as coisas de Deus, o que Deus tem revelado para nós, é para a eternidade. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Então, ele fala que nós não devemos, então, nós devemos ter essa visão. Somos filhos de Deus, para que nós não venhamos a desprezar a correção do Pai. Quando estamos sendo corrigidos, tenhamos esse pensamento: Deus quer me levar a uma fé que me conduza a Ele, que me conduza à sua direção, que me conduza à sua vontade. Então daí nós desejarmos no nosso coração aprender mais, saber mais de Deus e conhecer melhor a esse Deus. Porque no verso 6 ele fala assim, ele termina assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa palavra açoitar quer dizer também vir ao encontro, vir em confronto. Então Deus nos confronta, Deus nos testa, Deus nos faz passar por situações e Ele confronta a nossa fé, Ele nos põe diante de... Mas Deus, quando nos põe à prova, amados, Ele não põe à prova para reprovar. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Assim como Cristo Jesus não foi reprovado, mas foi testado, mas se saiu vitorioso, se nós estivermos na palavra desse Deus, conforme a sua vontade, então também obteremos vitória. E a vitória é esta, amados. A nossa fortaleza está nesse ponto de partida, olhar para Jesus, porque é Ele quem irá nos fazer chegar até o final. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas, que nós possamos continuar a nossa peregrinação, não como o povo judeu, o povo hebreu que saiu do Egito, se lamentando e murmurando e pondo a culpa dos acontecimentos das suas vidas
no próprio Deus, mas sim vendo o agir de Deus nas nossas vidas, em todos os momentos, o cuidado que Ele tem por nós, o seu amor, o seu carinho, a sua atenção para que Ele tem demonstrado para conosco, não nos deixou órfãos, não nos deixou sem rumo. Ele zelou pela sua palavra e continua zelando até agora. Então, que nós, olhando para Jesus, porque verdadeiramente então chegaremos até o fim da nossa jornada e lá então poderemos vê-lo face a face. Que possamos nos sentir encorajados, amados, na manhã deste dia, que nós possamos nos sentir fortalecidos pela palavra do nosso Deus, que nos alerta, que nos desperta para que ainda não é hora de parar, não é hora de desistir, mas é hora de continuarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando mais e mais da sua graça. Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, porque tu tens cuidado de nós, Senhor, como diz a tua palavra, como a menina dos teus olhos, Senhor, é desta maneira que sentimos-nos, ó Deus, protegidos por ti. Ó Pai, queremos colocar diante de ti, Senhor, o homem frágil que somos, pecadores, ó Pai querido, fracos e falhos, Senhor, mas tu tens nos feito fortes, ó Pai querido, nos dando a iluminação da tua palavra, o entendimento, Senhor, da tua vontade e revelando-te, ó Deus, a cada um de nós, o Deus grandioso, soberano, Senhor das nossas vidas, fiel a ti mesmo e fiel a nós, por amor, Senhor. Ó Pai querido e Deus da glória, queremos te agradecer, ó Pai, pelo trabalhar do teu Filho amado, Senhor, pela ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Ó Pai, queremos te pedir ainda, Senhor, que tu tenhas misericórdia deste mundo aqui presente. Tu sabes, Senhor, o que tem acontecido, Senhor. Sabemos que tu está no controle, porque tu és soberano, tu tens demonstrado isso, Senhor, através da tua palavra e através das nossas vidas, Senhor. Ó Pai Santo e Deus da glória, abençoa, dá graça, Senhor, a esses homens, alcança, Senhor, eles, Senhor, revelando-te, ó Deus, a cada um. Também quero te pedir, Senhor, pelo ministério da reconciliação, pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos, Senhor, por cada um, Senhor, que tem ouvido esta palavra, Senhor, que ela venha de encontro aos corações, guardando, livrando, ó Pai querido, encorajando, fortalecendo e levantando, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, continuar glorificando, exaltando o teu santo, bendito e poderoso nome. Te agradecemos e te pedimos estas coisas em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama
preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra